Bom, vamos lá. Primeira coisa, o que é ter o intestino em dia? Então, para a gente almejar, né, o intestino em dia, a gente precisa saber o que é, né? Às vezes a gente acha que está tudo bem com o intestino e não sabe o que está associado aí a um intestino em dia. Então, assim, primeira coisa que a gente pensa é ir ao banheiro, né? Ir ao banheiro todo dia, sim, mas não é de qualquer jeito e nem, né, pouco e nem muito e nem quantas vezes a gente quiser. Então, o que eu considero o intestino em dia? A gente ir pelo menos 1 a 3 vezes ao dia, tá? Então, o ideal não é só ir uma vez, porque a gente come várias vezes ao dia. Então, a gente tem muita massa para eliminar, muito resíduo para eliminar, muita fibra. A não ser que a gente coma muito pouco, realmente, né? Mas se a gente não está eliminando a quantidade de volume assim necessário, compatível com o que a gente come no dia, né, com as refeições todas que a gente come, é porque alguma coisa está errada. Ou a gente está comendo pouca fibra, ou a gente está bebendo pouca água, ou tem fatores aí inflamando, segurando aquelas fezes ali dentro, né? Isso é toxina retida, né? Então a gente nunca, às vezes não pensa nisso, mas o que a gente não eliminou fica ali dentro como toxina e pode ser reabsorvido para a corrente sanguínea. Então, ir ao banheiro, né, é a melhor forma de desintoxicar, né? E aí, como que tem que ser um esvaziamento completo, né? Que você se sente realmente que você esvaziou, que não fica difícil de ir, que não é difícil, que não tem que ficar ali 30 minutos sentado no vaso com revista, com mil coisas para poder fazer o intestino funcionar. A ideia é que a gente sinta o reflexo, né, intestinal, vá no banheiro e evacue na hora, né? Dá alguns minutinhos às vezes, mas não é para ficar horas ali no banheiro. Isso já é um sintoma de que tem algo errado com o intestino, que o intestino não está em dia. Né? Intestino em dia é rapidinho, né? Você sentir, foi na hora certa ali. Formato salsicha lisa, não sei se vocês já viram aqueles formatos, né, de fezes, né, o que é o ideal. O ideal é que seja mais ou menos, né, uma coisa inteira, né, sem ser em pedaços, que seja mais liso, um pouco pastoso, mas não tão mole e pastoso, e nem tão duro e em grumos, né, uma coisa intermediária aí. E que ele não fique boiando e nem cria ali muco e gases. Então, a gente precisa criar o hábito de analisar o que sai, né? Evacuou, dá uma olhadinha ali, vê se não tem muco, vê se está inteiro, vê se está a cor, que não está muito escura, preta, nem muito amarela, que também já é ruim. Então, tem que ser uma coisa mais padrão aí, né? E que você não tenha gases fétidos e muitos sintomas aí associados a essa evacuação. O que mais que é um intestino em dia? A ausência de inchaço abdominal, energia e disposição, né? Porque o intestino, ele é por onde a gente absorve todos os nutrientes. A gente come, né, digere, e é pelo intestino que os nutrientes vão ter acesso ao nosso sangue, nossas células e tecidos. Então, se a gente não tem disposição, não tem energia, tem todos aqueles sintomas, né, do questionário ali, de rastreamento metabólico, é porque o intestino não está absorvendo nutriente, né, e tá faltando nutriente para a gente ter essa vitalidade, né? Boa imunidade, qualidade de sono, né? Também pelos nutrientes em geral e pela questão da serotonina. Então, o intestino, ele produz muita serotonina, né? Ele tem aí, acho que, em torno de 90% da serotonina é produzida no intestino. Só que essa serotonina, ela não atua só no cérebro, né? Na questão emocional, ela atua em várias outras coisas. Na questão da motilidade intestinal, então, o bem-estar que a gente sente, né, na vida também é porque a gente evacua, aquela coisa de estar enfesado, né? Então, quando a gente está enfesado, a gente não produz, quer dizer que a gente não está produzindo serotonina suficiente no intestino para poder evacuar, esvaziar e sentir aquele alívio e felicidade, né? Também tem isso. Então, toxina retida deixa a gente irritado, de mau humor. E essa serotonina, ela também vai ser transformada em melatonina, que é aquele hormônio, né, que faz a gente dormir. Então, se a gente não tem intestino em dia saudável, a gente não tem sono de qualidade também. Clareza mental, né, pela mesma questão. Então, o intestino é o segundo cérebro, a gente tem uma rede ali de neurônios incrível, a gente produz vários hormônios e neurotransmissores no intestino que fazem essa comunicação com o cérebro, né? Então, esse equilíbrio mental e emocional também indica um intestino em dia.
Pele, né? A pele a gente fala que é o intestino virado para fora. Então, quando a gente não tem uma pele saudável, é muito provável que o intestino esteja sofrendo, né? Porque a pele ela vai eliminando as toxinas que o intestino não conseguiu eliminar ali por baixo. Então, é importante a gente ver isso, né? A ausência de infecções, inflamações, né? Dores, ites constantes, todos aqueles sintomas lá que a gente falou, né? E vitalidade positiva seria o resultado de um intestino em dia, né? Alguém tem essa lista aí completa, ou pelo menos 90% do intestino em dia? Então, a ideia é a gente ir além do intestino como evacuação, né? A gente sabe que a gente precisa fazer cocô e que isso é um sinal de intestino também saudável, mas não só. Ah, vou no banheiro todo dia, meu intestino está saudável. Não é só assim que a gente analisa a saúde intestinal. A gente tem que ver a nossa saúde global, né? Integrada aí nessas funções intestinais. Então, agora que a gente sabe o que é o intestino em dia, a gente pode fazer aí, entender o que a gente tem que fazer para deixar ele em dia, né? E por que de repente a gente está com o intestino e a saúde debilitada, né? Ou aqueles sintomas todos. Então, primeiro mandamento do intestino em dia: comerás comida de verdade e fibras prebióticas. Então, sem matéria-prima, a gente não tem como fabricar células no corpo, na verdade, né? A gente tem 1 trilhão de células, a gente renova as células todos os dias se a gente tem matéria-prima, né? Para começar daí. Então, a nutrição depende do que a gente está comendo, porque aqueles nutrientes eles vão repondo, né, o que está sendo utilizado aí. Até a gente morrer, a gente tem essa renovação celular. Então, não adianta dar desculpa que já é muito velho, que não faz mais, que, né, isso não acontece mais, porque a gente está constantemente renovando. Então, quando a gente é uma pessoa, de repente, né, idosa, que está doente, que não consegue mais renovar células, é porque provavelmente está faltando nutriente, né, e às vezes, nesse caso, ela não consegue mais digerir e absorver. Então, né, se, por exemplo, se suplementasse, se corrigisse a digestão, melhorasse, aí talvez ela conseguiria ter esse acesso mais aos nutrientes. Mas é importante saber disso, né? A gente renova as células até o fim da vida se a gente está bem nutrida. E se a gente, né, faz os outros mandamentos aqui que eu vou falar. E as fibras prebióticas, elas são importantes para alimentar nossa microbiota intestinal. Então, se a gente não come fibras, a gente não evacua, não elimina toxina, e a gente também não alimenta a microbiota que se multiplica através dessas fibras, né? Então, para manter a nossa microbiota boa e afastar os parasitas também, a gente tem que ter esse consumo de fibra, porque quanto mais a nossa microbiota do bem estiver equilibrada, menos, né, a microbiota do mal, né, enfim, bactérias nocivas, fungos e parasitas intrusos conseguem subir ali no nível, né, do equilíbrio. Então, fibras prebióticas, elas estão aí, em geral, né, em verduras, legumes e frutas, mas a gente pode falar em alguns alimentos específicos que podem potencializar, né, que são mais específicos para realmente a microbiota do bem. Né? Então, a gente pode falar do yacon, que é aquela raiz que a gente come crua, não sei se todo mundo já viu. Geralmente a gente acha mais em feira orgânica ou em casas aí japonesas, em feiras mais específicas. Aquele gelzinho que a gente faz com chia, linhaça, né? Tudo que a gente pensa que forma um gel, né? Quando a gente cozinha, por exemplo, mandioquinha, e forma aquele gel ali para fazer uma sopa, por exemplo. Quando a gente faz um purê de batata e põe na geladeira ou no freezer, né? Tem até essa dica aí que a gente pode fazer para diminuir o índice glicêmico da batata, né? Porque batata inglesa, por exemplo, tem muito, muito alto, né? O índice glicêmico, maior do que batata doce, mandioca e mandioquinha. Então, se a gente cozinhar uma batata comum e fizer um purê e levar no freezer, ele vai criar um amido resistente, que é esse gel, essa goma aí das raízes que também alimenta a nossa microbiota do bem. O mesmo com arroz, dá para fazer também isso com arroz, né? Deixar no congelador ou na geladeira aí depois de cozinhar, que esse choque de temperatura principalmente faz esse amido
ser criado. A biomassa de banana verde, mesma coisa, ela tem uma fibra prebiótica, um amido resistente excelente, dá para a gente fazer 1000 receitas, dá para a gente usar em várias coisas, colocar na sopa, bater no suco, fazer um brigadeiro de banana verde, cozinhar, fazer uma moqueca de banana verde, né? Banana da terra também tem uma fibra prebiótica legal, mas quanto mais verde, né, mais amido resistente vai ter. Então, é legal incluir esses alimentos na rotina. Rabanete, o quiabo, né? Aquela baba do quiabo que ninguém gosta. Inclusive, o quiabo também ajuda a desintoxicar metal pesado. Então, são vários tipos aí de fibras. O bagaço dos cítricos. Em geral, se a gente incluir aí, né, 3 a 5 porções de frutas, verduras e legumes no dia a dia, a gente vai ter essa quantidade de nutrientes, de fibras. Mas, às vezes, isso não é suficiente em determinados casos. Para corrigir doenças e desequilíbrios, às vezes a gente vai precisar de fibras a mais, né, de suplementos, de coisas extras, de um auxílio extra. Segundo mandamento para o intestino em dia, não engolirás inteiro ou mastigarás até o fim. Então, não tem como a gente deixar tudo para o intestino fazer lá embaixo, né, e para o estômago, porque a gente tem dente, de novo, né, já falo isso sempre, a gente tem dente na boca que é para alguma coisa, então a gente precisa fazer esse primeiro processo de mastigação, de incentivo para o cérebro, né, porque o cérebro, ele libera enzimas, ele avisa todo o organismo, todo o estômago, o pâncreas, o fígado, que a gente está comendo através da mastigação, né? E a saliva é liberada por esse estímulo mastigatório. A saliva já vai ter essas enzimas, ter várias substâncias ali que vão quebrando o alimento na boca, que vai ajudar a deglutição, né? Porque o alimento seco não dá para ser deglutido, e aí a gente faz o quê? Quer beber água para engolir, né? Então, precisamos mastigar muito bem, até virar purê, para que o nosso estômago receba aquele bolo alimentar já banhado em saliva, já com muitas enzimas, já preparado para ele ficar ali como se fosse numa piscina, né? Então, imagina que o estômago é uma piscina, com ácido clorídrico e enzimas que a gente só libera se a gente mastigar e avisar o cérebro que é para liberar, né? Então, essa piscina, ela fica ali, né, digerindo aquilo que já está em forma de purê, né, de pasta, e aí depois, né, vai lá para o intestino finalizar o processo e absorver os nutrientes. Então, se a gente não tiver esse processo acontecendo, a gente não tem nutriente lá no intestino depois para ser absorvido. E aí não tem energia, não tem vitalidade, não tem pele, cabelo e unha saudáveis, não tem nada disso, né? Terceiro mandamento, não beberás enquanto comes, pelo mesmo motivo que eu acabei de falar, a gente dilui essa piscina, né, e ela deixa de ser tão ácida e efetiva para essa digestão, né? Então, o estômago tem que ser ácido. Se ele não é ácido, ele não vai digerir. Então, às vezes, quando a gente tem azia, refluxo, não é excesso de acidez, é falta de acidez. Justamente porque a gente não está mastigando, está comendo alimentos muito pesados, ou muita comida, ou está com a cabeça, né, cheia, porque tem essa questão emocional que interfere muito, né, mental, que interfere muito no estômago, né, nessa liberação aí de ácidos. Então, quando a gente bebe líquidos com a refeição e já está, né, com um processo ruim aí de digestão, de desequilíbrio gástrico, pior ainda, né? A gente não vai conseguir digerir mesmo aquilo. Então, evitem beber líquidos com a refeição, bebam um pouco antes, se tiver muita sede, e o ideal é a gente ir bebendo água durante o dia para não ter essa necessidade, essa sede durante a refeição, porque geralmente a gente esquece ao longo do dia, chega na refeição, que quando você vai parar e sentar para pensar em você, né? E aí você lembra que não bebeu água o dia inteiro. Então, começar a colocar esses hábitos desde cedo, principalmente porque de manhã é um momento muito importante para beber água, né? Para desintoxicar. Quarto mandamento: não misturarás muitos alimentos. Também, principalmente se a gente já tem sintomas gástricos, azia, refluxo, gastrite, tá? É claro que em alguns momentos especiais, né? Assim, em geral, se você não tem muitas questões gástricas, não há tanto problema em misturar, né? A gente tem até aquelas dietas higienistas, né? Que você come só a carne numa refeição, só o carboidrato na outra, enfim.
Eu acho que, às vezes, dependendo do problema, da doença, do desequilíbrio, é interessante fazer essa separação, né? Mas se a gente for pensar que todos os alimentos, praticamente, têm todos os grupos alimentares, a gente tem capacidade de digerir. Só que quando a gente come, por exemplo, uma fruta, logo após o almoço, a gente vai deixar essa fruta de lado, porque o corpo vai priorizar a digestão de proteínas, né, de coisas mais pesadas ali, de gorduras, e vai liberar ácidos propícios ali para essa digestão mais pesada. E aí aquela fruta que poderia ser muito facilmente digerida, porque em 20, 30 minutos a gente digere uma fruta e é super benéfica, né? Enfim, tem outros nutrientes e hidratação e tudo, vai acabar não sendo utilizada e vai acabar prejudicando, porque ela vai entrar e baixar um pouco esse ácido e vai ficar fermentando ali. Aí sim que a gente vai ter gases e tudo mais. Então, evitar comer fruta após a refeição, evitar misturar 2, 3 tipos de proteína na mesma refeição. Então, sei lá, estrogonofe, né? Que tem carne, tem o leite ali, o creme de leite, enfim, tudo junto, né? Então, a gente tentar escolher um tipo de proteína por refeição, não escolher, assim, mesmo legumes e verduras, né? Escolher 10 tipos de verduras, mais legumes, mais salada, tudo na mesma refeição. Então, tentar fazer uma alimentação um pouco mais simples mesmo, né? Escolher ali um grupo de cada, né, que a gente precisa, porém sem tanta mistura, principalmente se tiver, né, sintomas a serem resolvidos aí, que tiver que melhorar a digestão para não sobrecarregar o intestino e recuperar essa saúde intestinal. Sim, quinto mandamento, revezarás os alimentos. Então, uma das grandes causas de inflamação e doenças é a repetição de um mesmo alimento que às vezes é difícil de digerir ou às vezes nem é tão difícil, mas você já tem alguma intolerância a ele, que vai criar né, uma repetição de padrão no corpo. Então, dependendo de como está a sua saúde intestinal e de como que esses alimentos repetitivos impactam a saúde intestinal, você vai criar anticorpos contra aqueles alimentos, né? Que é o caso aí de laticínios, de glúten, né? Principalmente, que quando o intestino está permeável, ou seja, por conta de uma alteração aí de microbiota, uma desbiose, a gente cria buraquinhos, fendas assim na mucosa intestinal e abre as portas para o sangue. Então, a repetição de glúten e leite, por exemplo, depois que você já está com o intestino assim perfurado, né, aberto, faz com que essa molécula não digerida, essa proteína, né, não digerida aí dos laticínios e do glúten, que geralmente é difícil de digerir para a grande maioria das pessoas, ela vai passar para o sangue, porque tem um buraquinho ali no intestino, e chegando no sangue a gente tem os glóbulos brancos que criam anticorpos contra aquilo que eles não conhecem, né? E o sangue não conhece uma proteína, ele só conhece aminoácido. Então, a proteína é um colar de pérolas e os aminoácidos são as perolinhas. Então, a gente deveria ter feito essa digestão, essa quebra do colar lá, né, desde cima, na digestão. Então, se essa proteína chegar no sangue inteira, o sangue não vai entender o que é isso e vai atacar. E aí que a gente cria, né, substâncias inflamatórias, doenças inflamatórias e autoimunes, porque está entrando um monte de coisa no nosso sangue que o corpo fica em alerta e está criando esses anticorpos. Então, quando você começa a revezar os alimentos, você dá um descanso, tanto digestivo, intestinal, quanto desse processo imune, autoimune, inflamação que pode estar acontecendo no sangue. Então, se você come pão todo santo dia e já tem essa questão, né, de desbiose e hiperpermeabilidade intestinal, você nunca vai conseguir parar, né, esse processo inflamatório. Se você comer a cada 4 dias, por exemplo, você já dá um descanso, você já vai reduzir um pouco essa inflamação. Claro que para reduzir totalmente a inflamação que já está instalada, né, esses anticorpos, a gente precisaria ficar alguns meses sem determinados alimentos ali que a gente está percebendo que sobrecarregam, né? Isso aí é parte aí também dos protocolos de limpezas e tal, da mentoria, dos meus tratamentos. Mas, de uma forma geral, então, se a gente fala em revezar os alimentos, a gente já entende que é rotacionar, né? É não comer a mesma coisa todo dia, porque, na verdade, o homem nunca comeu a mesma coisa. A gente, né, o nosso DNA ainda não mudou. Né? Então, lá o homem das cavernas, ele nunca sabia o que ele ia comer no dia seguinte, estava sempre comendo o que aparecia, e nunca era igual, não sentava e comia um prato de arroz, feijão, ovo e batata frita todo dia, né?
Então, essa repetição de alimentos que a gente vem tendo aí nas últimas décadas, séculos, enfim, é que está provocando alergias, né? E reações alérgicas inflamatórias. Sexto mandamento: evitarás comida de mentira. O que é comida de mentira? De uma forma geral, costumo falar para criança, né, que elas entendem melhor assim. Tudo que nasce na terra e cresce na árvore é comida de verdade. Tudo que não tem, né, que você sabe que não veio da terra e da árvore, a gente pode dizer, né, que é comida de mentira, ou que não deve estar todos os dias e em alta frequência na nossa alimentação. Então, a gente não tem árvore de pão, a gente não tem pé de queijo, pé de doce, de chocolate, tem do cacau, né? Então, a gente pode ir indo para a origem do alimento e talvez aquilo a gente consiga incluir com mais frequência. Agora, o que a gente encontra no supermercado, embalado, empacotado, não nasce na natureza, né? Daquele jeito. Então, ele não deve estar na nossa alimentação todos os dias, né? Então, é isso que eu chamo de comida de mentira. A nossa capacidade de discernir isso, né, de entender o que o nosso corpo precisa, também vem de um corpo cada vez mais limpo, sem parasitas, sem toxinas, porque quanto mais industrializados a gente come, e toxinas a gente está em contato, e hábitos benéficos a gente negligencia, a gente vai ficando como se fosse robôs, né? Como se a gente fosse robôs metalizados que vão querer mais do que está ali dentro. Então, se você está cheio de alumínio, que tem alumínio na embalagem, no desodorante, em todas as farinhas refinadas, nos medicamentos, você vai querer mais alumínio, você vai querer coisas compatíveis com o que está dentro de você. Então, nossos comportamentos, desejos, vão vir do que já está em nós, né? Semelhante atrai semelhante, né? E assim também os parasitas são atraídos por esse excesso de toxinas, porque eles gostam, eles comem isso, eles se aproveitam dos metais para se instalar nos nossos órgãos e eles determinam o nosso comportamento cada vez mais. Então, quanto mais toxinas, mais vermes, parasitas e fungos, mais doces a gente vai querer, mais industrializados, mais empacotados. Mais tarde a gente vai querer dormir, mais raiva a gente vai ter, mais irritabilidade, mais insônia, mais sintoma e mais do mesmo a gente vai querer. Então, estou falando de uma forma geral para vocês enxergarem que é um ciclo, né? Então, assim, às vezes a gente tem que tomar consciência do que está dominando a gente para tomar uma atitude inicial, mesmo que um pouco de esforço, porque não é fácil mesmo, né? Superar toda essa vontade parasitária que está a gente e fazer 15 dias de limpeza, e fazer, né, fazer uma parasitação, mas alguma coisa a gente vai ter que ir vendo onde fica mais fácil naquele momento. Então, olha, se nesse momento está fácil eu dormir mais cedo, já é um passo, né? Se nesse momento está mais fácil eu focar na hidratação, eu vou beber mais água. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? E vai ajudando. Então, voltar para casa é isso, é começar a entender o que está se passando dentro, começar a achar os hábitos necessários e criar de novo essa rotina com eles, né? Então, só para... então, os alimentos, né, de mentira, que eu falei, comida de mentira, açúcar, industrializados, eu poderia considerar também esse excesso de proteína animal e laticínios e glúten, porque são alimentos muito industrializados hoje em dia, já cheios de toxinas, de aditivos, de hormônios, de medicamentos que dão para os animais. Então, isso tudo acaba também deixando a gente com um corpo de mentira, né? E em desequilíbrio, alimentando bichos e desequilibrando a saúde intestinal. Sétimo mandamento: beberás água de qualidade em abundância. Então, assim, primeira coisa é beber água. Tem gente que nem bebe água, né? Então, às vezes a gente para pensar, nossa, não bebi nem 2 copos de água hoje, nenhum. Então, isso é o primeiro passo, né? Começar a beber água, como eu falei, primeiro, principalmente de manhã, que é o momento que a gente tá limpando o corpo lá da madrugada. Então, o fígado faz esse detox noturno e manda toxina ali para o rim. Então, de manhã a gente está ali 8 horas, pelo menos, né, em geral, sem beber água, sem hidratar o corpo, sem comer. Então, o corpo está muito necessitado de hidratação, mais do que de comida, né? E aí, de qualidade, porque também beber água cheia de cloro,
cheia de metais pesados, com, sei lá, às vezes com parasitas e bactérias, às vezes com resíduos de medicamentos, de plásticos. Então, assim, os filtros, em geral, eles não eliminam isso tudo. A gente tem os filtros básicos que eliminam o cloro, impurezas físicas e bactérias, né? Em geral, ali as bactérias mais... As bactérias em geral, mas não elimina, às vezes, alguns parasitas, né? Alguns outros micro-organismos. Então, a Carla falou aqui que está sem som. Tá, Estou ouvindo bem. acho que é com Não está dando você. problema nenhum. Tá. Então, procure, né, busquem, né, beber mais água, mas também, à medida do possível, busquem um filtro de qualidade. Eu acho que a primeira coisa que eu falaria extremamente necessário para investir é num filtro de água bom, porque hoje em dia tem muita coisa na água que não é filtrada. Oitavo mandamento, evitarás exposição a toxinas, né? Que aí leva a gente para esse pensamento aí de minimizar toxinas da onde for possível, né? Em primeiro lugar, dos alimentos, porque comendo comida de verdade a gente já elimina um pouco, mas também vai ter ali agrotóxicos, né? Comida que nasce na terra e cresce na árvore também tem agrotóxicos, se a gente for pensar. Dá para tentar reduzir um pouco, fazendo algumas coisas, né? Dá, mas o ideal é a gente começar a comprar mais orgânicos, né? Se for possível, né? Começar a procurar o filtro de água, ir trocando as panelas, pelo menos as panelas de alumínio, não usar mais, que acho que são uma das piores. Enfim, aí eu tenho aquele e-book Detox Ambiental, que eu acho que eu até mandei lá no grupo, mas quem não tiver também está no link ali do Instagram para baixar, com várias indicações aí para reduzir a exposição a toxinas. Então, como eu falei, toxina, ela tem afinidade por gordura, ela fica nos órgãos, né? Se a gente não consegue eliminar, porque não bebe água, porque não tem nutrientes específicos suficiente para fazer esse detox diário, que tem essa necessidade de alguns nutrientes específicos, complexo B, selênio, vitamina C, magnésio, enfim, a gente vai retendo essa toxina e aí atrapalha a saúde dos órgãos, né? Retém gordura, a gente às vezes engorda por causa disso, e também atrai os parasitas, como eu falei, que são afins aí também com as toxinas. Então, antigamente, os parasitas, eles ficavam no intestino, então era mais fácil matar e ver eles saindo. Hoje em dia, a gente tem parasita no fígado, no pâncreas, no sistema reprodutor, né, em todos os lugares, aí bem escondidinhos, né? Por isso que a gente precisa ir lá na lua cheia, esperar eles saírem dos órgãos para acessá-los, Ah, tá. né? Então, antigamente não tinha exposição a toxinas nesse nível, né? Então, a gente era mais fácil ter um sistema imune que minimamente reconhecia o que é um verme e botava ele para fora. Agora, a gente está tão intoxicado que o sistema imune é mascarado, né, por essas toxinas. Por isso que é necessário essas etapas aí do processo, né? Nono mandamento, desparasitarás uma ou duas vezes ao ano. Aqui é aquela coisa clássica que a gente ouve falar, né? Ah, toma um Bendazol, toma um Anita uma vez por ano, duas, que você tá ok. Na verdade, não é bem assim, né? Como eu estou falando, tem várias coisas que influenciam e acho que é importante a gente cuidar disso, né? Mudar os hábitos, mudar os hábitos, os pensamentos, limpar o organismo e conseguir potencializar uma desparasitação e realmente manter os bichinhos longe, né, o máximo possível. A gente vai ter sempre um mínimo de parasitas habitando, mas às vezes eles não vão fazer tão mal, né? Aquele mínimo ali de interação que a gente tem com a natureza e tá tudo certo, né? Como eu mandei lá no grupo também um texto complementar bem interessante, quem não leu, ela fala sobre essa sinergia, né, essa coisa de que os vermes, eles também nos ensinam algo, né? Então, a gente atrai eles por alguma similaridade, por alguma necessidade, e também a gente manda embora quando não serve mais, porque a gente já aprendeu também a voltar para casa, né? Lógico. E décimo mandamento, cuidarás da nutrição além do prato. Né? Então, um pouco de tudo isso que eu falei. Não basta só comer comida de verdade, né? E otimizar a digestão e pensar em todos esses fatores mais físicos,
Se a gente não dormir à noite para fazer esse processo de desintoxicação, né? Então, o sono é muito importante. A questão de atividade física, então, o ser humano é ativo, né? A gente precisaria estar mais ativo, a gente está num momento bem sedentário da humanidade. Então, a gente suar, aumentar a circulação, oxigenar os tecidos, também vai mandar os vermes embora. Porque quer dizer, eu estou aqui, eu estou em atividade, né? Se eu estou parado ali, né? Quer dizer, não estou oxigenando meus tecidos, estou totalmente, né? Não estou gastando o tecido, né? A gordura que está ali, não estou gastando o que eu comi, né? Então, os vermes têm um prato cheio ali para habitar. A questão emocional, né, que eu já falei bastante, o lazer, o sol também, isso é muito importante para melhorar a imunidade, para mandar esses bichinhos embora, equilibrar o intestino. Então, essa questão além do prato, eu acho que é bem importante a gente pensar e colocar aí né, no nosso dia a dia como essencial. Então, esses são os 10 mandamentos. Eu resumi esses 10 mandamentos aí em 5, depois eu posso mandar para vocês também o resuminho. Eu pretendo fazer um e-bookzinho, né, um material desses 10 mandamentos, ou desse resuminho, depois eu posso mandar para vocês também. Uhum. E eu usei o em dia, né, então fica mais fácil memorizar, né. Esses 10 viraram 5, então ali nas siglas, em dia, do intestino em dia. Então, depois eu vou falar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Peraí, uma colinha. Em dia seria educação. Cadê? Em dia. Educação de hábitos, né? O E. Então, é isso que eu falei agora de sono, estilo de vida, atividade física, enfim, cuidados além do prato. O M seria de mastigação, do EM, né? Mastigação e otimização da digestão. O D seria desintoxicação, desinflamação, né? Show toxinas ambientais. O I, né, do dia, irrigação, que seria a hidratação, que é em torno de 35 a 40 ml por quilo de peso, que é o ideal para a gente, então vocês podem fazer a continha aí. E o A é a alimentação, né, comida de verdade. Então aí fica em dia, fica fácil da gente memorizar as ações aí que a gente tem que fazer. Gente, a gente tem 3 minutos para acabar. Eu queria finalizar falando um pouco da mentoria, para quem tiver interesse. Então, eu vou liberar para vocês no grupo, né, no grupão ali, o link para se inscrever. A gente vai começar em agosto, né, daqui uma semana mais ou menos. Então, eu já vou começar a mandar os primeiros protocolos para a gente fazer a limpeza 1. A mentoria vai durar 2 meses, né? Então, nesses 2 meses, a gente vai ter um grupo, vou ficar num grupo como a gente está, né, ali no outro, mas vocês vão ter interação comigo, vou passar ali pensamentos diários, dicas diárias, desafios, além dos protocolos em 5 etapas, né? Então, é o 5D, né? Então, o método 5D, que é a desinflamação, que é uma faxina aí no intestino do organismo para reduzir bactérias e fungos. Então, essa faxina de bactérias e fungos para a gente possibilitar um equilíbrio intestinal e diminuir esses anticorpos, essas inflamações aí que eu falei que a gente cria com repetição de alimentos, com alimentos inflamatórios. O segundo protocolo, então, esse primeiro é para 15 dias, né? O segundo é a desintoxicação. Então, é um outro protocolo que a gente vai colocar aí sucos e ervas e alimentos para desintoxicar metais pesados, plásticos, agrotóxicos do corpo. E aí, o terceiro D é a desparasitação. Então, depois que a gente já desinflamou e já desintoxicou, a gente está apto a eliminar melhor os parasitas, né? E aí tem aí mais 15 dias de desparasitação com ervas, com suplementos, com chás, também alimentos propícios, com a orientação aí. E as duas últimas etapas, né, o 4D seria adquirir
essa mudança inicial, já está mais limpo, já está com a mente mais limpa, então a gente consegue também, né, enxergar além, fazer novas escolhas e colocar, fazer essa regeneração e manutenção para manter o que a gente conquistou, né?